Isso mesmo, existe uma grande possibilidade dele não ter existido. Todo tradutor é um traidor, porque nem sempre ele encontra no seu idioma palavras correlatas, sinônimos que consigam traduzir o verdadeiro significado daquele conceito em outra língua. Daí porque os linguistas dizem que cada idioma é um universo próprio e que nem sempre interage de forma harmoniosa com outras culturas, até pela presença de, por exemplo, expressões idiomáticas. São expressões que existem dentro de um universo linguístico que não necessariamente existe em outro. E o que é que o tradutor faz? Ele pega aquela ideia e substitui por outra. E aí fica a pobreza da tradução, da limitação, que é um processo natural na linguagem. Por que eu estou falando isso? Quando foi revelado ao professor Rivail que ele tinha sido um druida, foi-lhe revelado, através das mesas girantes, o espírito Erasto, que ele tinha sido Allan Kardec. Porém, até hoje, século XXI, nunca se encontrou registro histórico nenhum de nenhum druida Kardec. E pior, se a gente analisar linguisticamente esse nome, Allan Kardec, é um termo próprio muito comum e presente na França do século XIX. Ora, Allan Kardec é um nome característico da época que o professor Rivail viveu e ele adotou como pseudônimo para diferenciar as obras pedagógicas do professor Rivail do espírita Kardec. É o próprio Kardec que explica isso. Mas a origem do nome, até hoje, torna confuso uma comprovação. Assim como a gente analisou Allan Kardec como um termo próprio da França do século XIX, nós vamos encontrar na cultura celta, no idioma da Gália Antiga, do período de Júlio César, vamos encontrar termos totalmente diferentes do que poderia ser uma palavra homônima a Allan e muito menos a Kardec. Ou seja, não existe na cultura celta nomes próprios parecidos sequer com Allan ou com Kardec. Daí porque, dentro de uma análise racional, empírica, histórica, antropológica e linguística, é impossível ter existido um Allan Kardec como druida na época da Gália Antiga entre os celtas, porque não era um nome típico. É o mesmo que dizer, existiu no século IX um nórdico na Itália do nome José da Silva. É impossível linguisticamente. Da mesma forma, é impossível linguisticamente ter existido na Gália Antiga, entre os celtas, um idioma próprio que daria origem a toda uma cultura anglo-saxã, a Bretanha. É impossível encontrar linguisticamente um Allan Kardec, um druida, um sacerdote celta, até porque esse nome é próprio da França do século XIX. Então podemos afirmar que Allan Kardec, pelos estudos e descobertas atuais, nunca existiu. E professor Rivail, juntamente com os espíritos, mediante essa informação de que ele viveu na Gália Antiga e foi um sacerdote druida, ele criou linguisticamente, assim como ele criou o perispírito, espírito, reencarnação, ele também criou um nome fictício para si, adequado ao idioma da França do século XIX, para representá-lo nas obras espíritas. Professor Rivail, até nisso, foi um gênio. Até nisso, ele foi um sábio, querendo criar um termo próprio, consonante com o universo linguístico que ele viveu no século XIX, para representar sua encarnação lá atrás, na antiga Bretanha. Kardec é uma ficção, e muito bem elaborada, e até hoje cumpre bem o papel que lhe foi criado quando o professor Rivail inventou esse nome, Allan Kardec.